pessoal, sejam bem-vindos ao Riso Lab, o programa de entrevistas da Riso, Rede pela Inclusão Socioprodutiva. Estamos aqui mais uma vez com mais uma entrevista super bacana sobre esse tema tão importante, tão relevante, tão necessário que é a inclusão socioprodutiva. E os nossos convidados de hoje são de uma instituição surpreendente. Você vai aprender muito hoje, hein? Fundação Grupo Volkswagen, que faz um trabalho pela mobilidade social e pela inclusão socioprodutiva. E nós temos o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio o Vitor Neia, que é o diretor-geral da Fundação, e a Domênica Falcão, que é a gestora de impacto social. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria receber vocês aqui. Obrigada, agradeço o convite e quero contribuir com esse debate. Olá a todas e todos, nós agradecemos, Aline, a você e a Riso pelo convite e a oportunidade. Muito bacana, gente. Olha lá, a Fundação Grupo Volkswagen trabalha com esses temas da inclusão socioprodutiva e da mobilidade social como pilares centrais da sua atuação, né? Então eu queria que, para a gente começar a esquentar aqui o debate, Vitor, conta pra gente como que vocês enxergam esses temas e por que a Fundação escolheu esses temas como prioridade. Bom, Aline, primeiro eu acho importante contar o que é mobilidade social, que ele é um conceito que muitas vezes as pessoas confundem, ainda mais nós que estamos ligados a uma indústria automotiva, com a ideia de mobilidade urbana. Então, mobilidade social, ela pega essa ideia realmente de movimento, mas pensando na pirâmide social. Então, imagine uma pessoa que nasceu na camada C, na classe D, na classe E. Então, a lógica de mobilidade social é como essa pessoa transita socialmente entre camadas sociais, seja ao longo da própria vida, seja comparando uma geração com a outra. Então, a perspectiva de prosperidade socioeconômica para nós é o que guia o conceito de mobilidade social na Fundação. E é importante falar que nós estamos em um dos países com a desigualdade social mais acentuadas do mundo e, consequentemente, com uma das mobilidades sociais mais lentas e restritas do mundo. E por isso a Fundação Grupo Volkswagen decidiu há 2 anos, quando nós fizemos uma reestruturação, um reposicionamento, é uma fundação de quase 50 anos, e nós decidimos abraçar a mobilidade social porque nós somos um país em que, segundo um estudo da OCDE, demoram 9 gerações para o brasileiro que nasce na classe mais pobre atingir a classe média. Quando a gente fala de 9 gerações, eu estou falando aí de quase 200 anos. Então é um país inacreditável. Basicamente sem mobilidade social. Ela é exceção e não a regra. E é importante a gente olhar para esse tema. E, Domênica, então a mobilidade social precisa de inclusão socioprodutiva? A inclusão socioprodutiva ajuda na mobilidade social, é isso? Sim, é um dos eixos que a gente olha, a inclusão socioprodutiva, a partir do eixo de empregabilidade e empreendedorismo. E a gente tem um conceito amplo da inclusão socioprodutiva, que não é apenas a inclusão no mercado de trabalho ou o fortalecimento do empreendedorismo. Ela vai para além do olhar da geração de renda, ela olha a educação, ela olha o acesso a direitos, o fortalecimento de redes, de capacidades locais, olha para o território. Então, como que eu fortaleço o território para, de fato, essa inclusão seja sustentável ao longo do tempo? Então, ela é uma dinâmica ampla, ela não é só ali a inserção no mercado. Ela vai olhar diversos aspectos e a gente, enquanto fundação, também trabalha diversos aspectos no território. A questão de como a gente fortalece as redes, como que dá acesso a direitos e educação, claro, para que no final tenha a geração de renda. Gente, a Domênica falou de um tema aqui que nós na Riso achamos muito importante, território. Porque num país como o Brasil, né, que não é um Brasil, são muitos Brasis, as realidades são muito diferentes. Até numa cidade, até no mesmo município, a vocação de cada bairro, de cada território e a capacidade de gerar oportunidade, a capacidade do indivíduo se inserir e ter acesso, né, à mobilidade social é muito diferente. Então, o território, nós entendemos na Riso que é um aspecto fundamental desse processo. E eu sei, Vitor, que a Fundação Grupo Volkswagen olha para isso, né? Que vocês têm uma atuação localizada, de acordo com as especificidades de cada território, de cada bairro. Como que funciona isso para vocês? A Fundação decidiu, quando nós escolhemos a mobilidade social, que nós teríamos uma atuação também territorial. Primeiro, para que a gente pudesse, de fato, garantir que a gente fosse acompanhar e mensurar esse impacto. Mobilidade social não é uma coisa que você consegue com um projeto pontual de curta duração. Então, que a gente conseguisse acompanhar essa comunidade, esse beneficiário, por mais tempo. Então, a estratégia da Fundação ela é sempre pensada por década, então é de fato uma estratégia de longo prazo. E para isso, para nós, a lógica da comunidade, a lógica do território era muito importante.
A gente trabalha essa perspectiva geográfica em 2 dimensões principais. Claro que nós somos uma fundação ligada a uma marca nacional e internacional, então principalmente por meio do advocacy, a gente vem pensando como que a gente conecta isso numa dimensão mais ampla, mas quando a gente pensa o portfólio de programas e projetos da fundação, a gente olha primeiro para o que a gente chama de municípios de influência, que são os 8 municípios em 4 estados brasileiros, onde nós temos operações do grupo Volkswagen aqui no Brasil. E dentro desses 8 municípios de influência, nós selecionamos territórios prioritários, que aí nós vamos na dimensão local da comunidade, feita a partir de um diagnóstico socioterritorial. Então, a gente estudou cada município, levantou uma série de indicadores sociais, dados primários, dados secundários, para que a gente pudesse decidir, a partir do diálogo e do olhar para o território, qual seria a estratégia para aquele local, justamente para fugir de uma tendência clássica do terceiro setor, de imaginar que a gente já tem a solução para os problemas, claro. sem ouvir o território, sem construir com a E comunidade. isso passa muito pelas organizações sociais locais, né, Domênica? Sim. Pelas organizações de base, não é isso? É muito importante a gente escutar as organizações do território, porque elas são o elo que a gente tem enquanto fundação. Então, quando a gente chega num território, as organizações que vão entender a dinâmica, vão saber também as vocações econômicas daquele território, quais os desafios, quais as potencialidades. Então, a gente trabalhar da perspectiva da organização social como uma parceira da fundação, então, uma parceira no sentido de ser esse contato com a comunidade, uma parceira para executar os projetos, uma parceira para ali ter uma troca no sentido de entender o território e também a gente, enquanto fundação, trazer a nossa expertise para fortalecer essas organizações no território. Porque muitas vezes organizações de base comunitária têm dificuldade ali em questões de governança, questões institucionais, então nós temos também um projeto que olha, né, o projeto Tração, que olha para esse fortalecimento das organizações, como que elas olham do ponto de vista institucional, que ela consiga ter o impacto dela e uma sustentabilidade. Então, a gente olha, de fato, a potência do território, não ali uma ação pontual, mas como que a gente fortalece essa organização para um dia ou outro, quando nós não estivermos no território, ela tem condições de seguir com atividades, inclusive com ações de inclusão socioprodutiva. Não, eu acho muito legal. Eu queria dizer para os nossos telespectadores aqui para a rede que o meu carro é Volkswagen, tá, gente? Mas é coincidência, não é merchan, eu só tô sendo sincera contando que meu carro é Volkswagen, então eu fico muito orgulhosa, porque afinal de contas, direta ou indiretamente, né, acho que eu tenho aí também alguma participação, né, quando eu comprei meu carro, talvez meu carro tenha ajudado a viabilizar o apoio da empresa para a fundação, então eu tô muito orgulhosa, porque eu vejo aqui o seguinte, vocês, não é uma coisa do acaso, né, Vitor, tem metodologia, tem estudo, tem dados, tem indicadores, tem, enfim, métricas. Então, assim, eu acho que tá tudo... Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês aí há já um tempo. Eu acho que tem uma fundamentação muito bacana. Agora, eu acho que não é tão óbvio uma empresa do setor automobilístico olhar para esses projetos dessa forma, apesar de eu ter muito orgulho e ficar muito feliz, eu fico até um pouco curiosa, né? Como que você explica, né? Eu fico pensando assim, lá no board da Volkswagen, os caras estão falando do pneu, da roda, do motor, e de repente eles começam a falar da organização social de bairro, da mobilidade social, que não é mobilidade urbana. Como que se dá esse olhar de uma indústria pesada, né? Para essa questão tão sutil, né? Tão soft, porque é isso, a indústria é hard e a transformação social é o soft. Como que é essa relação da indústria com a fundação? Bom, eu preciso contextualizar, vou tentar ser breve aqui, mas a própria história da Volkswagen São Bernardo do Campo aqui no Brasil, né? A Volkswagen, ela nasce na Alemanha e ela vem para o Brasil nos anos 50, é o primeiro país que tem fábrica da Volkswagen fora da Alemanha no mundo. Então é uma relação histórica bastante próxima, é uma das primeiras plantas aqui em São Bernardo do Campo, inaugurada inclusive pelo JK, pelo Juscelino Kubitschek. A gente tem foto dele desfilando de Fusca pela inauguração da fábrica. Então, a época da Kombi também, né? Um clássico. Kombi, o primeiro carro montado, na época ela nem era produzido, era montado aqui, foi a Kombi. Então a Volkswagen, ela tem historicamente uma relação bastante importante com o território. Ela é uma empresa também, se a gente olhar o nome, Volkswagen significa carro do povo. Então ela é uma empresa que ela tem no seu DNA essa questão social, até porque a gente tem, não só aqui no Brasil, mas globalmente falando, uma importante participação do Conselho de Trabalhadores na gestão da empresa. Então ela é uma empresa que ela é pensada
já a partir dessa lógica de inclusão produtiva. Então, quando a fundação ela é criada, ela já é criada com uma perspectiva de longo prazo. Então, hoje nós temos um fundo patrimonial próprio que nos dá uma autonomia, uma segurança financeira de poder executar essa estratégia de década sem depender do solavanco, ser impactado pelo solavanco da economia. Então, é uma fundação bastante sustentável do ponto de vista financeiro. Inclusive, a gente tem esse patrimônio que garante tudo que a gente faz. Então, eu acho que tem um compromisso de longo prazo realmente, e quando a gente pensa em mobilidade social, precisa ser um grupo empresarial que olha para o longo prazo. Eu acho que isso tem a ver com o DNA da marca. Então, mas agora eu vou te dar uma cutucada aqui, Vitor, porque assim, eu acho que um dos temas que a gente se preocupa muito na Riso é que a gente está passando por muitas crises e por muitas transformações ao mesmo tempo, né? E quando você fala de longo prazo, eu acho que a gente não pode deixar de pensar o que está acontecendo em termos de transformação industrial, né? Como que tudo está passando a ter máquinas, robôs. A própria indústria automobilística, a gente sabe, nas últimas décadas, ela já não emprega mais como empregava antes, e isso não é uma crítica, é uma constatação pela automação, que é um processo legítimo e muito bom. Só que quando a gente olha para frente, né, quando a gente pensa em inclusão socioprodutiva na Riso, a gente se preocupa também com o que vem pela frente, né? Porque a aceleração desses processos de transformação, o uso da inteligência artificial, eu acho que isso tudo gera assim, até uma série de dúvidas sobre qual é o futuro do emprego, né? E como que um jovem, eu tenho filhas adolescentes, como que um jovem projeta a sua empregabilidade, o seu futuro, a sua atividade profissional. Então, já que você falou aqui de longo prazo, eu vou te provocar. E qual é o longo prazo da inclusão socioprodutiva? A gente tem se preocupado muito nisso na fundação, até porque é a matéria-prima, digamos assim, de uma estratégia que a gente espera que seja uma estratégia que tenha aí uma durabilidade, uma sustentabilidade por bastante tempo. E por isso a fundação, dentro da nossa lógica de advocacy, a gente não pensa só advocacy a partir de relações institucionais e governamentais, mas também a partir da produção e difusão de conhecimento. E dois dos temas que você acaba tocando aqui são temas de pesquisa e de incidência política da fundação. Um deles é a questão dos empregos verdes e, mais recentemente, principalmente a questão da inteligência artificial. Então, nós lançamos há algumas semanas um estudo que nós fizemos em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, ITS, e a Fundação Arimax, sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, já olhando aqui o horizonte até 2030. Então, nem em tão longo prazo assim, até porque as transformações já estão acontecendo. E a gente tem que aqui no Brasil quase 40 milhões de empregos, principalmente aqueles de baixa qualificação, que são ocupados por pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres, pessoas pretas e pardas, são os que tendem a ser afetados diretamente em relação a isso. Então a Fundação tem proposto, tanto no legislativo quanto no executivo, em algumas agendas de advocacy que a gente tem feito até em âmbito nacional, um plano nacional de qualificação e requalificação, para a gente olhar não só para o jovem que está entrando no mercado de trabalho, a gente tem esse olhar, porque a gente tem cursos de tecnologia, que a Domênica depois pode detalhar um pouco mais como é que funciona, mas para quem já está no mercado de trabalho e também olhando para os 50 a mais, até porque a gente sabe que reskilling, né? Exatamente, o upskilling, o reskilling, então a gente tem trabalhado nisso, e eu acho que as competências socioemocionais também são a chave nesse sentido, porque a gente não tem a ilusão de achar que a inteligência artificial é um caminho que está dado, né? A gente sabe que tem muita regulação que a gente precisa fazer, tem muita discussão em torno disso, mas é fato que ela veio para ficar e que a transformação só está começando. Então, como que a gente pensa a lógica do trabalho a partir do complemento entre inteligência humana e inteligência artificial, e principalmente naquilo que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, que é em pensamento crítico, que é em criatividade, que é em relacionamento. Então, a gente se preocupa muito, não só na incidência que a gente faz, mas nos projetos que a Fundação faz, de preparar o beneficiário para esse mundo do trabalho com inteligência artificial. Conta um pouco mais desse preparo do beneficiário, assim, na prática, em termos concretos, porque o Vitor falou de uma coisa que eu gosto bastante, que é a produção do conhecimento, e a Riso se preocupa com isso, é uma das funções da Riso, mas no fim do dia também a gente gosta de ver as coisas bem materializadas, assim, na prática, como é que é no dia a dia, tá vendo? Nós temos o projeto Autonomia, que ele vai, de fato, olhar para a questão de formação de jovens em situação de vulnerabilidade, então com preferência, né, dando um olhar especial para pessoas pretas e pardas, e aí muito nessa lógica de dar toda uma capacitação e formação para eles dentro da área de tecnologia. Então, desde ali um primeiro módulo olhando para a questão de
informática, reforço de português, matemática, inglês, né? Porque a gente sabe que dentro da área da tecnologia, alguns conceitos são em inglês, e aí já começa as disparidades, né, de uma pessoa em situação de vulnerabilidade para uma outra que já teve ali acesso à língua. Então a gente já começa desde o início, e aí ele passa por uma trilha onde ele tem também a formação em programação, back-end e front-end, um cursinho preparatório para finalizar a trilha fazendo um tecnólogo em ciência de dados. E aí até a nossa escolha por esse curso foi muito nesses estudos que nós vemos, estamos conduzindo, no sentido de que a programação, a IA, daqui a alguns anos, já vai fazer por si só. Então, quais competências técnicas são importantes para o futuro do trabalho? Então, quando você trabalha ciência de dados, você pode trabalhar em diversas áreas, não só apenas focada na tecnologia. Então, como que a gente dá ferramentas e um acompanhamento também, desenvolvimento socioemocional para esses jovens, como o Vitor falou, então análise crítica, resolução de problemas, que são coisas, competências que o mercado, né, vem olhando e por passar dos anos continua sendo uma competência muito olhada e muito estimada. Então a gente também trabalha todo esse desenvolvimento socioemocional com jovens. Então é uma trilha onde a gente dá a formação técnica, o acompanhamento socioemocional, a gente dá uma bolsa auxílio para esse jovem, porque a gente sabe que tem o trade-off entre estudar e compor a renda difícil, né? Familiar. Então a gente dá essa ajuda, e também o acompanhamento psicossocial. Então a gente olha para a família, olha para a realidade daquele jovem, para que de fato ele consiga seguir e completar a trilha para ao final ter a inserção no mercado de trabalho. E com um olhar especial para mulheres pretas, pardas, né, para esse público que a gente sabe que é quem tem mais historicamente está mais já larga mais de trás, né? Então muito bom. Bom, a gente está aqui caminhando para o final, passa rápido, né, gente? O Vitor, você falou um pouco do advocacy, né? E aí eu acho que a gente se aproxima aqui da proposta da Riso. A gente, bom, vocês sabem, eu tenho uma atuação de muitos anos nesse tema, e eu acho que a gente vem passando por transformações estruturais de como lidar com esses desafios, né? As políticas públicas, os conceitos, está tudo se reinventando, e eu fiquei muito feliz que vocês aderiram rapidamente, são pioneiros na adesão à Riso, viu, pessoal? A Fundação Grupo Volkswagen é Riso desde o começo, eu agradeço por isso, e eu acho que muito porque essa lógica de trabalhar em rede, essa lógica de todos juntos, né? Quer dizer, a fundação sozinha não vai resolver o problema do Brasil, uma prefeitura sozinha, então acho que faz sentido a gente estar todo mundo junto, lutando por essa inclusão socioprodutiva, né? Faz, e o slogan, digamos assim, que traduz o propósito da fundação é Juntos pela Mobilidade Social. Porque, obviamente, um país que demora 9 gerações para o mais pobre atingir a classe média, não vão ser os projetos da fundação que vão fazer o ponteiro de fato virar, exceto para uma realidade muito específica e muito localizada. Então, a gente pensa advocacy na perspectiva do poder público, especialmente dos municípios onde a fundação está presente. Então a gente tem parceria com os 8 municípios, incidindo em políticas públicas pensadas a partir da Agenda 2030 da ONU, que é um tema que a gente tem aí chamado a atenção dos parceiros, chamado a atenção da sociedade civil, que a gente precisa voltar a olhar para essa agenda estruturante que ficou aqui nos últimos anos um pouco fora do radar, principalmente aqui no Brasil. Então a gente tem incidido sobre esse assunto, mas a gente também tem procurado formar redes e fóruns multissetoriais. Não só participar de redes e fóruns, como é o caso da RISA, então nos enche de orgulho ser um dos membros pioneiros, mas como usando o poder de mobilização que uma marca como o Grupo Volkswagen, que uma indústria de transformação tem nos territórios, a gente consegue atrair outros parceiros, desde a nossa cadeia de fornecedores até investidores sociais, organizações sem fins lucrativos, para que a gente discuta e pense soluções concretas para o desenvolvimento das cidades. E eu acho que inspirar, né, Domênica, porque a Riso tem muito isso, assim, eu acho que a gente precisa ficar reinventando a roda, né, uma prefeitura não precisa sofrer desde lá de trás, ela pode aprender com outras, e eu acho que vocês podem inspirar outras fundações e outros grupos industriais, né, eu acho que esse aprendizado, uns aprendendo com os outros, é muito rico, né? Sim, é intencional e precisa ser intencional, e a gente ter um fórum como a Riso, onde a gente consegue compartilhar as boas práticas de todos os atores, é muito positivo, porque é como isso, eu tenho um projeto, o outro tem um projeto, o que tem em comum? Estamos no mesmo território, como que a gente pode atuar em sinergia? Como que a gente chega na prefeitura e traz a prefeitura também para essa discussão? Então, de fato, olhar para o território, para os atores desse território e como a gente pode trabalhar de forma sinérgica.
Tá certo. Bom, eu acho que eles vão ter que voltar outro dia, né, pessoal? Porque passou muito rápido, a gente vai precisar conversar mais num outro momento. E agora a gente chegou naquela finalização que você sabe que toda semana a gente faz. A Riso tem um slogan, uma assinatura, e todo mundo que passa aqui nessa bancada do Riso Lab tem que finalizar respondendo, comentando, se posicionando em relação a essa frase. Riso. Rede pela inclusão socioprodutiva, a inclusão que transforma pessoas, territórios e o Brasil. O que vocês acham dessa frase, a inclusão que transforma pessoas, territórios e o Brasil? Para mim, ela é a essência da Fundação Grupo Volkswagen, né? Porque a gente trabalha, existe em função das pessoas, em função das comunidades, em função do impacto social que a gente gera, e a gente acredita que sem esses componentes não existe mobilidade social de longo prazo num país tão desigual como o nosso, e essa é a nossa razão de existir. Muito bom! Domênica Falcão, gestora de impacto social, muito obrigada por estar com a gente aqui no Riso Lab. Eu que agradeço. E, enfim, trazendo também, complementando o que o Vitor trouxe, de fato, é para onde a Fundação olha, é o nosso motivo e a nossa combustível de atuação, olhar para a inclusão, olhar para os beneficiários, para as pessoas do território, fortalecer as organizações desse território e, através da Advocacy, chamar os outros parceiros para atuar de forma conjunta. Então, contem com a gente na Riso. Que gran finale, adorei! Vitor Neia, diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen, muito obrigada a você também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço em nome da Fundação, parabenizo você, Aline, não só pelo programa, mas pela Riso, vida longa e que venham muitas mais parcerias pela frente. Muito obrigada. Um abraço, pessoal, na semana que vem, de novo juntos no Riso Lab.